Olá, olá, boa tarde, bem-vindos, bem-vindos ao Enfrentando a Dislexia, bem-vindos a todos. Meu nome é Caroline e eu sou disléxica e tutora para disléxicos. E nesse canal eu ensino mães a entenderem os efeitos da dislexia em seu filho e usar as adaptações escolares para ter um filho vencedor. Um filho vencedor na escola. E o tema de hoje é um tema muito especial. Nós iremos falar sobre famosos disléxicos e por que eles venceram a dislexia. Nós teremos 3 convidadas hoje e vai ser uma live muito interessante, divertida, emocionante, e cada uma contará um pouquinho do seu antes e depois com a dislexia, algumas com as suas histórias próprias, dislexia na vida adulta, outras com filhos. E vocês irão um pouquinho participar e entrar aí na vida de cada uma delas, além da minha vida, né, da minha história, que eu também vou contar um pouquinho aqui. Então vamos lá, eu vou chamar a Gerlane, não posso errar o nome dela, Gerlane, ela é uma jornalista, ela vai contar um pouquinho, ela está estudando psicologia, ela vai contar um pouquinho aqui pra gente sobre ela. Nós iremos também chamar a Angélica que trabalha aí com comunicação e também tem uma filhinha disléxica. E a Mônica, dos Sábios Disléxicos, que é uma adulta disléxica, agora a gente vai chamá-la também. Nós estaremos em 4. Oi, Olá, querida, tudo bem? tudo bem? Muito prazer estar aqui com vocês. Estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Tô ouvindo bem, bem. Eu Perfeito. vou chamar agora a Mônica, peraí que a Mônica entrou. Oi, Olá, querida, tudo bom? tudo bem? Tudo bom. Deixa eu chamar a Angélica, porque aí eu dou a palavra para cada uma e cada uma já se apresenta. Angélica. Acho que a Angélica deve estar offline. A gente pode começar, e aí eu vendo a Angélica entrar, eu coloco ela aqui na live. Tá, Angélica? Então vamos lá. Eu queria primeiro agradecer, porque eu mandei um convite para a Gerlane, para a Mônica e para a Angélica, e falei, gente, topam fazer uma live falando sobre famosos, a G que está fazendo psicologia, topam falar um pouquinho sobre essa área, e super assim, rapidamente, ela, sim, vamos fazer, vamos organizar, tal. Aí eu falei, então tá bom, então vamos. Para a gente começar, porque muita mulher junto, vocês sabem, né? É, ó, conversa, É verdade. né? É, a Angélica tentou entrar, só um minutinho. Olha o convite, Angélica, te mandei agora, dá uma olhadinha. Então, a gente poderia fazer 10 minutos cada uma. A Mônica vai cronometrar aí pra gente esses minutinhos. Assim, cada uma pode falar, né, um pouquinho. Se sobrar tempo, a gente acrescenta, alonga um pouquinho esse bate-papo. Eu queria começar com a G, porque é a primeira vez que ela está aqui no Enfrentando a Dislexia. Queria que ela contasse um pouquinho primeiro quem ela é, se apresentasse, e depois já entrasse com o seu famoso disléxico e depois o antes e o depois da dislexia. Tá certo. Muito obrigada novamente por esse convite. Eu fiquei muito feliz. Tem tempo que eu tô falando aí com você, né, pra gente fazer alguma coisa. Nossa, precisamos fazer alguma coisa. E, bom, como ela falou, meu nome é Gerlane Amorim. Eu sou jornalista, eu estou no 4º ano de psicologia, quase no finalzinho aí, graças a Deus. E tenho um filho disléxico, né? E aí o que acontece? Esse universo da dislexia, eu vou até falar um pouquinho aí sobre o que eu escrevi também sobre a dislexia, né? E a descalculia, enfim. Mas esse universo da dislexia é um pouco novo para mim. Meu filho tem 10 aninhos
mas ele foi diagnosticado com 9, um dia desses, Sim. né? Então, eu mergulhei no universo, tanto que é o nome do livro que eu vou até falar depois dele, que é um universo que é do avesso, né? Que é ao contrário. E quando eu mergulhei nisso, eu percebi, que até eu coloco lá, escrevi isso, que foi quando eu percebi que era o meu lado certo. Porque eu estava vivendo um universo diferente do dele, e isso era muito estranho, porque a gente não se conectava direito, né? E aí, para eu poder ajudá-lo, eu precisei virar o meu universo do avesso e aí poder me comunicar bem com ele ali, entender como que ele se expressava, como que era o modo de funcionamento cerebral dele. E aí foi que tudo foi melhorando. Ainda estamos dando passos, mas melhorou assim, 80% tudo, né? E aí, como essa live é um pouco temática, você me sinaliza aí, tá, Tá, Mônica? Quando for assim, olha, vai. como essa live é temática, tem essa questão dos artistas, né? Isso aí também é novidade para mim. Como eu falei, eu sou muito novinha nisso daí tudo. Então, foi tudo novo para mim quando eu comecei a descobrir os artistas, né, que têm a dislexia, mas que enfrentaram ou que desenvolveram estratégias para fazer isso. E as meninas, acho que vão falar desse artista aí, vão entrar um pouquinho na vida dele, mas eu quero fazer um pouquinho diferente na minha parte. Quero dizer como que eu usei ele para falar de dislexia para o meu filho. Foi isso que eu fiz. Então, eu primeiro descobri, achei legal, pesquisei, fui ver como que eles enfrentaram. Acho muito interessante os atores, né? Tipo Tom Cruise, esses atores que têm dislexia, que eles desenvolveram estratégias para poder exercer a sua profissão, né? Porque precisa decorar texto. Imagina, eu preciso decorar, eu sou péssima para decorar texto, eu não tenho dislexia, mas sou péssima. Se pedir para eu memorizar um texto ali, eu fico sofrendo. Imagina quem já tem, né, a condição que dificulta mais ainda isso. Então, eles desenvolveram estratégias, alguns recursos de dispositivo de áudio. Alguns deles falavam que gravavam o texto inteiro e decorava ouvindo, ou pedia para imprimir o texto de uma letra bem maior para poder se localizar. Tem o Celso Portiolli também, aquele apresentador do SBT. Nossa, eu virei mais fã dele ainda. Quando ele começou a falar da dislexia, eu falei, nossa, eu virei mais fã ainda, porque ele é sensacional. É um comunicador, não tem nem o que dizer. Então, se eu fosse escolher, eu escolheria ele como meu preferido, porque eu tenho assistido até os podcasts dele e ele fala. Ele diz que os roteiros dele é tudo riscado, ele precisa de riscar com as cores e tal, para poder facilitar. E também ele não gosta de ficar olhando o roteiro. Ele falou que ele chega, ele lê, vê o que ele precisa fazer. Ah, isso aqui eu vou fazer isso, depois disso, isso, e ele vai embora. Aí é com ele, ele não fica olhando no papel porque ele se atrapalha, né? Então, como eu falei que eu ia usar os artistas, que eu usei os artistas para poder falar da dislexia para o meu filho. Como a dislexia, ela traz um pouquinho da ingenuidade ainda para as crianças, né? Vocês sabem bem disso. Ele meio que, não 100%, ele entendeu que ele tem uma condição diferente, mas ele já sabe, né? Quando a gente conversa da escola, eu falo com ele, não, filha, porque você tem dificuldade, mas não tem problema. Quando você não conseguir fazer tudo, traz que a mamãe faz. Aí eu usei aquele Tom Holland, né? Que é o ator que faz o Homem-Aranha. Aí eu usei ele, falei assim, não tem aqui, filho, o Homem-Aranha? Mostrei a foto pra ele. Ele, sim. Aí eu falei assim, ele tem dislexia. Ele, o que é dislexia? Aí eu falei, é porque, sabe aquelas pessoas que têm dificuldade para ler, escrever? Que nem você, assim, que demora um pouco mais? Aí ele, pois é, ele também tem. Ele também não consegue escrever rapidão, terminar tudo que a tia fazia no quadro. Ele não consegue. E, aí, não sei, não sei. Aí ele fica todo assim, desconfiado. Mas, pois é. Aí vou mostrando pra ele. Eu usei ele, o Homem-Aranha, porque ele é apaixonado pelo Homem-Aranha, pra ficar mais leve, uma forma de conversar, né? Aí eu tava gravando um vídeo aqui sobre TDAH, que eu falo no meu perfil sobre os transtornos, sobre as questões emocionais, por causa da psicologia, né? E aí, quando eu terminei assim o vídeo, ele falou assim, e o que é TDAH?
porque ele tem comorbidade TDAH também, né? Aí eu falei assim, filho, TDAH são aquelas pessoas que são muito esquecidas, porque a gente tem que falar a linguagem dele, né? Pessoas que são muito esquecidas, assim, que falam um negócio e já esqueceu e tal. Aí, igual você tem também. Aí ele, eu não tenho isso não. Aí eu tem sim, eu falo uma coisa pra você, daqui a pouco você nem lembra mais, eu tenho que falar de novo. Eu peço pra você buscar uma coisa ali no quarto, você vai no meio do caminho, você vai na geladeira e já volta. Eu falo, cadê que eu te pedi? Aí ele, aí ele volta lá pra pegar. Você é assim, por isso que você tem TDAH. Aí ele, sei não. Ele fala assim. Aí eu fico usando assim, porque eu quero falar de uma forma leve. Eu falei assim, filho, mas tá tudo bem, não tem problema. É só para você entender por que que você esquece as coisas e por que que você copia mais devagar que os outros, entendeu? Não tem problema. Aí ele fica desconfiado. Mas o assunto eu já inseri no universo dele, entendeu? E essa foi a forma que eu escolhi para inserir nesse universo dele, de uma forma leve, que não seja assim, filho, nossa, você tem TDAH, você tem dislexia, e agora? Olha a diferença, Sim. né? E aí, como você pediu para falar a questão emocional, essa é uma coisa que eu acho super importante e que eu acho que precisa ser falada mais. Mães de disléxicos e de TDAH, vocês precisam ser o suporte emocional dos seus filhos, né? Eles já enfrentam muitas dificuldades. Imagina se você também transformar isso num negócio pesado, sabe? Seja um suporte, torne leve quando eles disserem, mãe, nossa, logo no início que eu falei que o meu universo era diferente do dele, que eu não entendia, eu fico, às vezes, quase querendo me culpar de quanto eu cobrava ele de coisas. Tipo, bora, faz logo isso. Tá com preguiça, não sei o quê. Cheguei a falar, porque eu não entendia antes de eu estudar, né? Então, quando eu passei a entender, eu passei a me comunicar com ele diferente. E dizer, filho, olha, a gente tem uma estratégia. Quando ele vai para a escola, ele não consegue copiar o quadro, que ele demora. Eu falo assim, filho, quando você não conseguir, quando chegar em casa a gente faz. Quando você não conseguir fazer o livro, você escreve um M de mamãe na página, que quando a gente chegar em casa, a gente já sabe que é para fazer com a mamãe. Pronto, parece assim que foi um alívio tão grande para ele ouvir isso. Porque sabe o que acontecia com ele na escola? Ele disse que ele escondia o livro dele, porque os coleguinhas riam que ele não conseguia fazer o livro junto com eles. Aí ele falou assim, mãe, eu sentei perto da parede e escondi assim meu livro, para eles não ficarem rindo de mim. Sabe? Eu falei assim, não precisa você fazer isso. Não mostra para eles o que você está fazendo. Mas aí você tenta fazer. Quando você não conseguir terminar tudo, você escreve M de mamãe na página, que já sabe que quando chegar em casa a gente vai fazer. E não tem problema você não fazer tudo, sabe? Então, quando eu via na expressão dele que ele falava, ele quase que dizia assim, nossa, graças a Deus que a mamãe está dizendo isso, porque ele se sentia horrível. Aí ele chegava, uma vez ele chorou contando isso para mim. Eles falam que eu não fiz nada, ficam, olha o livro do Kalel, tudo em branco, sabe? E isso me cortou o coração, mas nessa hora assim, eu segurei o choro, eu não chorei junto com ele, e falei assim, mas filho, não tem problema, tá? Quando você não fizer, pode deixar quando chegar em casa a mamãe vai fazer. Agora ele, em várias páginas tem o M de mamãe, que ele coloca pra gente fazer. E ele chama, e ele adora. Ele fala, ai mãe, esses dias me deu vontade de fazer uma tarefinha com você aqui em casa. Bora fazer. Aí a gente brinca, aí ele ama também que jogos, ele é super inteligente, sabe? Então, jogo de memória, incrível. Jogo de memória, Uno, dominó, xadrez, ele ganha o pai dele. Esses dias ele estava jogando dominó com o pai dele e eles apostaram, acho que R$ 1. Custou R$ 1 o jogo dominó. Ele ganhou o pai dele 4 vezes. É verdade. E o pai dele não facilita, não. Tipo, não deixa ele ganhar, não. É porque ele ganha mesmo. Entendeu? Legal. Os joguinhos, ó, xadrez, ele já tentou me ensinar várias vezes. Eu não consigo aprender. Filho, não sei jogar isso. Mãe, mas é fácil. Olha, a rainha aqui faz não sei o quê. Filho, não consigo.
E ele é super inteligente para essas coisas, né? E aí, o que eu faço? Suporte emocional. Filho, você é muito esperto, né? Nossa, não consigo aprender esse negócio e você aprendeu em um dia. Ele conta para todo mundo que ele aprendeu a xadrez em um dia jogar. E foi mesmo. Um colega nosso ensinou ele um dia, nunca mais ele esqueceu. Ele ensina os coleguinhas lá do condomínio da minha mãe. Esses dias teve um aniversário, ele deu de presente um xadrez pro amigo dele. Porque Olha, vai ensinar ele a jogar. que legal. Os meninozinhos todos lá, ele ensina ele a jogar. Aí o que eu faço? Apoio emocional. Filho, você é muito esperto. Nossa, não sei o quê. Aí quando ele reclama de uma coisa, eu exalto outra, né? Ah, filho, você não conseguiu copiar isso aí? Mas olha, isso aqui eu te mostrei, você aprendeu rapidinho. Você é muito esperto, filho. Tudo que ele me fala, eu falo, mas você é muito esperto, né? Meu Deus do céu. Aí ele fala uma coisa, filho, como você aprendeu isso? E você decorou isso? Meu Deus, como você. Esses dias ele falou, ele citou alguma coisa que ele estava conversando, eu e o pai dele, ele escutou. Aí ele veio falar alguma coisa, aí eu falei assim: você estava escutando isso, filho? Aí ele falou assim: claro, eu tenho ouvido para ouvir. Aí eu falei: ah, muito mais desperto, né? Pensei que você não estava ouvindo a conversa. Ele é muito atento a tudo, sabe? Isso daí, eu acho que vocês podem até concordar comigo. Na escrita ali, no negócio burocrático, não vai. Mas olha aqui, ó, atenção a tudo. A gente pensa que está conversando num assunto ali, ele está distraído ali brincando, ele está ouvindo tudo. Quando chega lá, daqui a pouco ele. Você não falou com o pai que vocês iam fazer tal coisa? Eu falei, quando tu ouviu isso? Naquela hora que vocês estavam conversando. E ele estava, tipo, fazendo outra coisa, brincando ali, sabe? E olha, Gê, atento. mas olha, ele joga Uno. Eu não consigo jogar Uno. Eu sempre falo pra Carol, não consigo carta, Uno, dama, xadrez, nada Ele joga disso. Não tudo. consigo. Deixa eu E falar ele uma aprende coisa. assim. O canal auditivo dele é fantástico. Na verdade, de todos os disléxicos. Aproveita e fala para a professora isso. Fala para a professora, em vez de o texto da escola ser ler o texto e ter que interpretar ou, sei lá, fazer qualquer outro exercício, ele pode ler, ele pode ouvir na sala de aula, né? Em casa, eu posso gravar ele, levar o gravadorzinho na sala de aula e ouvir. Tem escola que aceita isso. Tem escolas que não aceitam, né? Não sei se você já levou o laudo lá na escola, se já está. Porque é legal a professora saber disso. Às vezes a gente sabe que o Brasil inteiro não são todas as escolas que sabem, né, o que é a dislexia, que tem as adaptações. Então, principalmente nessa parte que você falou, que os amiguinhos riem e tal, seria interessante a professora se posicionar, né? Sabendo de algumas estratégias. Isso já melhorou bastante. Já falei com ela, eu acho que ela deve ter conversado, mas eu pergunto para ele se eles continuam fazendo isso. Ele falou que não mais. Não fazem mais isso. Aí, nessa questão da escola, a dificuldade um pouco eu acho que só tem ele disléxico na sala de aula. Eu acho que sim. E quando eu fui conversar com ela, com a coordenadora, com todo mundo lá, quando eu fui levar o laudo e tudo, ela disse assim: olha, eu nunca tive um aluno assim. Nunca. A professora, né? Só que sabe o que eu acho? Pode ser que ela tenha tido e não saiba. Com certeza. 8 milhões de brasileiros têm dislexia. Entendeu? Então, é por isso que eu comecei a falar muito disso. Muito, muito. E eu comecei a escrever. Que foi o livro que eu escrevi, que tá até aqui, olha, esse aqui você não tem, viu, Mônica? Mando pra você. Olha aí, ó. Os dois. Isso. A diferença é que esses dois aí é separado, a dislexia da descalculia, e esses dois aqui é junto. São juntos, né? Aí é uma versão atualizada. Por que eu escrevi esse livro? Porque eu chegava perto das pessoas e falava, porque o cara tem dislexia e tal. Aí eu, o quê? E o que é isso? Aí tinha que sentar e explicar. Eu falei, e se eu escrever? E quando a pessoa perguntar, eu dizia, tá aqui, ó, lê aqui que você vai entender. Foi por isso que eu comecei a escrever, né? Então, tipo, é uma obra, assim, com teóricos, com todos os teóricos que falam sobre isso, compilada uma pesquisa qualitativa, entendeu? E que explica, dá todo, tipo, o que é, como buscar o diagnóstico, como tratar, uns recadinhos. Então é para eu dizer, tá aqui, lê que você vai entender.
entendeu? Foi por isso que eu decidi escrever isso e por isso que eu comecei a falar e falar no meu perfil para todo mundo. E aí tem gente que chega perto de mim e fala assim, nossa, eu não sabia. Depois que eu fui ler lá no teu perfil que eu fui entender. Eu digo, pois é. Então esse é o meu universo que eu mergulhei desde o ano passado, né? E depois que eu mergulhei nele foi que eu descobri que esse era o meu universo, porque é o meu filho, né? Tudo que eu tenho. E aí, quando eu falava com ele e ele não me entendia, né? Na verdade, era eu que não entendia ele, né? E eu não sabia como falar com ele. E hoje eu paro, quando eu vejo que ele tá ali com dificuldade, eu, filho, vem cá, olha aqui para mim. Aí eu falo para ele, olhando para ele no olho dele. Aí ele entende. E assim vai. Aí eu entendo que ele tem dificuldade de coordenação motora, que se eu der um negócio para ele encher ali a garrafa, ele pode derramar, então eu fico de olho. Se eu peço para ele tirar a mesa, ele pega de um por um, para poder, ele leva na pia de um por um. É o copo, é o prato, é um de cada vez, porque se ele pegar vários, ele vai derrubar. E eu já sei que isso acontece. Então, tipo, eu não espero quando eu peço alguma coisa para ele responder assim rápido para mim. Eu sei que não vai ser assim. Eu sei que eu preciso pedir, preciso esperar que ele vai. Às vezes eu peço um negócio para ele bem ali, para ele buscar. Ah, mas eu espero um negócio bem aqui perto. Ele vai primeiro lá, depois ele volta para pegar. Mas tá tudo bem, porque não foi rápido o raciocínio e eu sei que é assim. Então, quando eu passei a entender essas coisas, eu passei a gritar menos com ele, perder menos a paciência, ou tentar, né? Porque a gente não é de ferro também, né? Às vezes eu perco a paciência. E às vezes eu perco a paciência para fazer ele se focar um pouco, sabe? Exercitar. Porque eu também não devo, eu acho que tem tudo porém, eu não devo também, porque ele é assim, eu vou deixar ele ser para sempre. Não, ele tem que exercitar também, né? Ele tem uma dificuldade na memória de trabalho, então eu vou falar tudo para ele? Não, vez ou outra eu vou dizer assim, o que que é? Tenta lembrar. Aí faço ele exercitar, né? Porque eu também não vou deixar ele ali estagnado. Né? Então existe um meio termo. Aí precisa de trabalhos específicos, né? Você que está fazendo psicologia, com certeza você vai aprender, saber que a memória de trabalho dele, ele vai ler, mas ele não vai lembrar do que ele leu. Ele não vai lembrar. Então tem coisas, além dos exercícios, tem trabalhos específicos que você faz, né, para que essa memória comece a ter, e o tipo mapa mental. O mapa mental é o cérebro do disléxico no papel ou no computador, né? Que ele vai usar. Tem algo que ele gosta muito de fazer, quadrinho. Ele começou a desenhar quadrinho. Mesmo que do jeitinho dele ali, com os bonequinhos do jeitinho dele, mas ele começou um dia que ele me acompanhou o dia inteiro e ele desenhou o nosso dia inteiro. A gente saiu de casa, a gente ia no carro, a gente entrou no supermercado, ele desenhou as prateleiras do supermercado, cada um em um quadrinho. Ele pediu só para eu fazer as divisórias para ele, porque a coordenação dele não conseguia fazer as retas, né? Aí eu peguei, fiz todas as retas, deixei só os quadrinhos para ele preencher. E aí ele foi fazendo. Ele desenhou o nosso dia inteiro. Parou no supermercado, as prateleiras, eu não sei o quê. E ele foi contando, com imagens, todo o dia. Aquilo ali é uma redação, né? Sim. Com certeza. Que lindo! Então, é isso. E aí ele é muito assim. Agora, assim, muito atento a tudo. Tanto que ele viu, nos desenhos dele tinha detalhes que eu não tinha notado, né? Que a gente só foi andando o dia inteiro e ele comigo, e no final fui ver a historinha do que a gente tinha feito no dia. A redação do dia dele. Maravilhoso. Acho que eu já ultrapassei todos os minutos aí. Angélica, troca, não. Oi, Angélica. Oi, eu tô aqui. A gente nem cumprimentou. Boa tarde, menina. Boa tarde. Já vou passar a palavra para a Angélica. Vou agradecer a Gê, que história linda, depoimento lindo. Depois você vai falar mais, Gê, não parou por aí, não. Mas agora vamos passar para a Angélica. Como é que você está, Angélica? Conta um pouquinho, se apresenta. Bem, graças a Deus. Meu nome é Angélica, sou mãe da Malu. Ainda não estamos com o diagnóstico fechado, né? Mas ela tem um pré-diagnóstico, vamos dizer assim, né, de dislexia.
E estamos nessa jornada, né, de aprendizado, de entender, de buscar suporte para fazer esse acolhimento e direcionar da melhor forma a vida dela, né? A vida acadêmica dela, que é mais aonde eu acho que a dislexia chega a atuar, né? Nessa parte da leitura e da escrita da dificuldade. Mas, assim, nós temos tido bons resultados. Eu acho que toda mãe, ou pai, ou familiar, ou professora que venha se deparar com a dislexia, ele vai passar por aquele altos e baixos, né? Eu acho que não tem jeito, porque a gente compreende, a gente busca entender o que seria e como ajudar, porém, o mundo lá fora, ele não sabe ainda o que é. E as pessoas também não estão preparadas para fazer esse acolhimento, para fazer esse direcionamento, para poder dar esse suporte que eles precisam, né, para estimular, né, porque é só na parte da leitura e da escrita mesmo que vai ter a dificuldade deles. E na outra parte, nas outras áreas, né, que eles têm um super potencial, que são super inteligentes e capazes, né, também podem ser estimulados. E como a gente colocou aqui a nossa colega sobre a questão auditiva, Malu, o que você falar, ela registrou na memória de elefante dela, como ela diz, e ela não vai esquecer. Então, assim, nesse primeiro momento, eu enfrentei muita dificuldade junto à escola, né? Até a gente bater um papo, né, Carol? Eu passei algumas coisas para Carol. E, assim, é bem difícil a gente colocar, às vezes, para um profissional da educação, porque eu não sou, né? A importância que é para eles, para a autoestima, para tudo, para a desenvoltura como ser humano, ele está equiparado, né, junto com a turma, com as adaptações, mas ele está equiparado. E eu cheguei a ouvir assim, a gente não precisa ter pressa, porque ela não vai fazer Enem esse ano. Entende? É tão doído para a gente ouvir isso, e ela quer ir além. Então, assim, como é que a gente consegue fazer esse balanço? Eu passei também pela dificuldade de já ter superestimulado ela. Ela já está lendo de forma pré-silábica e, tipo assim, super de boa, super interessada, pegando os livrinhos e um profissional dizer para ela que ela não sabia ler. E aí ela já não queria mais ler. Então, aquele trabalho que eu tinha conseguido chegar naquele ponto, já tinha ido, de certa forma, meio que por água abaixo, e dar uma desestimulada na gente. Porém, o que eu queria ressaltar não são apenas as dificuldades, porque as dificuldades a gente vai encontrar e sempre, em toda a nossa jornada. Mas o ponto que eu queria ressaltar é a persistência e a força de vontade em prosseguir, no levantar, no buscar soluções, que eles são excelentes solucionadores. Eu nunca vi um negócio desse. Um disléxico buscar uma solução assim, ele encontra muito rapidamente. Qualquer problema que você der para a Malu resolver, ela vai vir com a solução. Essa semana para mim foi bem corrida e teve alguns dias que eu não estava em casa. E eu liguei para casa e falei que eu estava com minha mãe, aí eu cuidando dela, eu falei assim, Malu, como é que tá as coisas em casa? Ela, não, mãe, tá tudo bem. Aí eu disse, ok. Eu disse, então, eu vou te pedir um favor para você obedecer a sua irmã, tá bom? Obedece a ela, colabora, ajuda, para dar tudo certo. E mais tarde, à noite, eu tô chegando em casa. Aí ela, tudo bem, mamãe. Aí a minha outra filha,
Clara, mamãe está dizendo aqui que é para você me obedecer. Que é para você me obedecer, e para eu obedecer você também. Aí, tipo assim, e elas foram super excelentes nesse dia. Eu não estava em casa, mas elas são bem assim, individuais, assim, sabe? Elas conseguem se desenvolver, se sozinhas, mesmo com adultos, as necessidades vão indo. E quando eu cheguei em casa, a mais velha disse: mãe, eu lavei a louça, já tá tudo ok. Olha, a gente já penteou nossos cabelos, a gente já fez isso, a gente já fez aquilo, e deu tudo certo, foi tudo tranquilo. Então, assim, eles são muito colaboradores e são muito solucionadores das coisas. E nutrir o que eles têm de melhor em aptidões, né? É muito legal, porque a gente vai compensando. E eu consegui explorar com muito as capacidades dela, que Carol falou com os mapas mentais, foi muito bom com os mapas mentais. Eu reforcei muito a capacidade dela, para que ela consegue, e que está tudo bem se não souber, que estaria ali para poder ajudar, o suporte emocional. E também coloquei muito para ela que se errar faz parte, se precisar apaga, e que é normal, que todo mundo passa por alguma dificuldade, ninguém é bom em tudo. E tá tudo bem, porque cada um vai se encaixar na sua área, né? E eu sei que hoje ela está lendo todos os dias. Malu está lendo todos os Que dias, legal. do jeitinho dela, mas todos os dias. E ela não quer mais ser corrigida. Ela já entendeu que ela não precisa ser corrigida. E quando alguém diz que ela não sabe, ela já entendeu que ela sabe. E que ela sabe do jeito dela, mas ela sabe. Ela já consegue se impor e dizer: não, eu não quero que você me ajude. Eu vou fazer. E ela vai. 8 anos. É bem baianinha mesmo, bem retada. Então, assim, os mapas mentais, algumas crianças, às vezes, não, pelo fato da dificuldade da escrita e da leitura, eles não vão desenvolver legal escrevendo. E aí ela tem uma habilidade de desenho muito grande. Aí ela disse que ia fazer o mapa mental do jeito dela e fez ele todo elaborado em desenhos. Que maravilha! Então ela subiu o nível, tipo assim, ela desenha, eu só sei fazer aquela bonequinha, que é um triângulo vestido, os bracinhos é uma reta, o sapatinho é uma bolinha. E ela faz um desenho tão bem elaborado, e ela fez aquele mapa mental tão legal, e eu achei assim, tão criativo, assim, a mente dela, né, como foi tão longe. E eles são isso, né? Aí a Carol me pediu também para falar Do sobre o famoso. famoso, o famoso. E aí eu até então já conheci alguns, né? Que a gente já vinha conversado sobre isso, mas assim, não tenho nenhum ídolo ou coisas do tipo que me inspire tanto, né? Mas tem alguns famosos, mais conhecidos mundialmente, que me chamaram a atenção por curiosidade, que eu não sabia. Tipo, o Will Smith é disléxico, que faz filmes sensacionais. E descobri também, porque eu gosto muito de ler sobre isso, que um dos membros da família real britânica também é disléxico, o rei Charles. Sim. Eu achei E tem a assim, princesa bem também, interessante. uma das filhas do irmão do príncipe do rei Carlos, aquela ruiva, ela também é disléxica. Eu não sabia, e aí eu achei super interessante. Mas, assim, quem de fato me inspirou, sem demagogia, sem precisar, sabe, puxar sardinha, de verdade mesmo,
foi Carol. Eu? Para mim, você, assim, para mim foi uma inspiração, assim, como ser humano, como profissional, como disléxica que conseguiu vencer as dificuldades e ir tão longe e superar tanta coisa e ainda dar suporte para o seu filho. E quantas pessoas passaram, né? Que você sabe, que talvez você nem sabe, com suporte de vídeos no YouTube ou de feeds do Instagram. Então, assim, literalmente, assim, o seu legado, para mim, é inspirador, entende? Eu não posso falar de uma pessoa tão distante, né? Porque até eu nem tenho tanta admiração, mas pelo seu trabalho, como pessoa, como profissional, como ser humano, realmente, para mim, assim, é fantástico, assim, excepcional. É, seu filho também, assim, eu acho incrível eles, os três, né? Que eu já vi Vitória, e assim, todos eles, mas como eles conseguiram, dentro da área deles, se superar, né? O seu menino que foi para a área de ensino médio, que passou, fiquei super feliz por ele. Então, assim, essas conquistas mais próximas é que eu vibro junto, mais reais, mais palpáveis, né? Que a gente sabe, olha, não está tão perto da gente, né? E engraçado que Malu, ela, quando viu a foto, eu conversando, ela disse, mãe, você está falando com quem? Aí eu disse, não, eu estou falando aqui com a minha pró, que eu falo assim para ela, com a minha pró. Aí ela disse, mamãe, é aquela moça da dislexia. Então, tipo assim, até para ela sabe, porque eu já mostrei vídeos para ela. Então, assim, também ajudou, Malu. Aquele da bolinha, do papel, que, isso, da escrita, que ela pegava assim, e hoje ela pega assim. Então, assim, é, são evoluções mínimas que são construídas no decorrer do tempo, não precisa ser rápido, no tempo deles, e nós vamos alcançar nosso objetivo, né? Que é ajudar os nossos filhos, que seria o principal, né? Eu acho que é esse o recado, né? O mais importante seria não desistir, ter perseverança, né? Focar no que seria melhor, na busca pelo conhecimento, porque a melhor pessoa no mundo para ajudar o seu filho vai ser a mãe, né? A Malu, ela dizia que não queria mais ir para a banca, para o reforço. Ela não queria mais. Ela disse, mãe, eu prefiro que você me ensine. Ela dizia, porque em casa é só você para mim. Sim. Né? E no reforço, na banca, seria a pró para todo mundo, e ela ainda tinha que esperar a pró terminar de ensinar todo mundo para poder ensinar ela. Então, assim, essa consciência que até eles têm da importância do papel da mãe nesse suporte é incrível. E através de Carol, eu ainda estou no processo, viu? Ainda não concluí, mas o meu objetivo é concluir a faculdade e, quem sabe, né, poder somar, e quem sabe poder somar em ajudar outras crianças também, né? Em construir futuros melhores para outras pessoas também. Eu acho que é esse o objetivo, né? Que a gente precisa ter, né? É fazer com que o que eu sofri quando criança, porque eu acredito que eu também tenho dislexia, outras crianças não venham sofrer, né? Que elas não venham ser taxadas como burras, como incompetentes, como incapazes, e que elas possam conseguir, dentro do seio familiar, ter um ambiente mais seguro e mais acolhedor para elas. E que essa mãe, esse pai, ou esse profissional, ou esse parente, eu não sei qual, possa lutar por esses direitos para essa criança, né? Para que possa ela ter a adaptação dela assistida, para que ela possa ter os direitos dela, né, conservados, né? E dar condição para ela realmente aprender. Porque não é porque não tem um Enem, ela não vai fazer o Enem,
esse ano, que não precisa ter pressa, né? A necessidade deles é para ontem, né? Porque eles são machucados todo dia na escola, porque um consegue e ele não. Então, essa compensação precisa acontecer, né? Então, assim, que a gente não venha desistir e que a gente venha persistir, né? No nosso objetivo de ajudar nossas crianças. Amém. É isso. Amém. Que linda! Primeiro queria agradecer porque é obra de Deus. Já falei milhões de vezes aqui, vou repetir rapidinho. Na verdade, eu vim morar na Itália e aí depois descobri, né, Andrea com dislexia, fiz o teste eu também com dislexia, aprendi um método de estudo aqui, fiz cursos, fui atrás de informação, a fono maravilhosa, a psicopedagoga maravilhosa, Carol faz esse curso, faz aquele curso, e fui indo, né? Imagina, eu falando, meu Deus, fazer curso em italiano, eu burra do jeito que eu sou, você acha que eu vou conseguir fazer curso em italiano? Fui, né? E aí agora, e quando eu tive todo esse conhecimento, que ainda estou tendo, né? Comecei o mestrado, a primeira aula foi hoje, inclusive, do mestrado de neurociências. Aí eu falei, meu Deus, agora eu sei, né? Ok, Andrea tá conseguindo estudar, eu tô conseguindo estudar. Aí Deus falou, agora você vai pegar esse conhecimento que você tem e você vai levar para o Brasil. Aí eu falei, meu Deus, não. Lutei por um ano, gente. Eu já devia estar com esse curso faz tempo. Lutei por um ano, quietinha aqui, ó, quietinha. E aí chegou um momento que eu falei, não posso mais segurar isso, não posso mais segurar isso. E aí foi. E aí Deus foi, e foi tudo tão tranquilo, Deus foi me dando estratégias, as pessoas certas, as alunas certas entraram no curso, as colaborações certas apareceram, nunca forcei nada. Deus que vai colocando as pessoas na minha frente, que vai abrindo as portas, os caminhos, nunca sabe insistir nada. Deus que vai. E olha, e as pessoas que eu insisti, não deu certo. É porque não era para ser mesmo. Então, assim, ouvir essas palavras da Angélica me faz só falar, Caroline, você está no seu propósito, você está cumprindo o seu propósito na Terra, que é não deixar mais essas crianças se sentirem burras, se sentirem capazes, saberem que elas são muito mais inteligentes do que os não disléxicos. Gente, quem é disléxico tem o QI na média ou acima da média. Isso quer dizer que o seu filho, ele é muito, muito inteligente. Entendeu? Então, é mostrar que essas crianças sofrem e Deus vê o coração dessas crianças. Deus vê o sofrimento desse coração. A gente não vê, né? Mas Deus vê. A gente não vê. É triste. Eu ainda comentei com Carol que quando eu fui impactada com a informação, mas ela não vai fazer isso. Nossa, para mim, jogou um balde de água fria em mim, que eu fiquei tão triste com aquilo, me doeu tanto ouvir aquilo, porque, tipo assim, a gente está lutando, nadando contra a maré, literalmente indo contra tudo, e de repente a pessoa não compreende. Gente, é da área da educação, e não consegue compreender a necessidade de uma criança. Então, assim, é a mãe que tem que brigar pelo direito do filho. É a mãe que tem que exigir o direito do filho. É a mãe que tem que ser forte para quando o filho chega com a queixa da frustração da sala de aula, para poder dizer para ele, não, tá tudo bem, você vai conseguir. E tentar levantar essa autoestima. É a mãe, mas ok. E quando a mãe fica triste, quem é que cuida dessa mãe, gente? Então, assim, tem que ter muita fé em Deus. Tem que eu falo muito de Deus porque eu sou cristã e se não for com Deus, porque a gente tem tanta demanda tirando a dislexia da criança, que se não for Deus para dar suporte, para equiparar, a gente desiste, a gente não consegue. Verdade. A gente vai querer terceirizar esse trabalho e não é para terceirizar, porque não é, porque a criança, quando a gente direciona, eles pegam rapidinho, porque o amor que a gente tem pelo filho, esse elo é inquebrável. E é muito lindo ver como ela aprende mais rápido com o direcionamento da mãe. E eu brinco com ela, ela gosta muito de série coreana, eu me emociono. Sou muito chorona, facinho. Ela gosta muito de série coreana, e aí a gente assistiu uma, não é nem fazendo propaganda,
que era sorriso, não é nem fazer propaganda, nem precisa vocês assistirem, que é Sorriso Real. E ele falava muito assim, eles fazem assim, Erinê, que é para fazer tudo sorrindo, né? E aí, paralelo a isso, eu vi uma palestra que a neuropsicóloga, pediatra, não lembro, ela dizia que o nosso cérebro ele absorve 400 vezes mais, olha, 400 vezes mais quando a gente está feliz. Sim. Aí eu lembrei da série, da história do Ernest, que ela ficava o tempo todo brincando de Ernest, e às vezes, em algum determinado momento, ela ficava, vou fazer atividade, bora lá. Tipo assim, vamos fazer rápido, né? Que eles já estão meio fadigados, né? Já tá chateado. Aí eu virei para ela e disse, não, Lu, olha, se for pra gente estudar assim, chateado, nem adianta, porque você não vai aprender. Aí eu expliquei para ela, né, que o cérebro aprende melhor sorrindo, feliz. Aí eu disse, Ernê, cadê o sorriso? Aí eu ficava brincando com isso. Isso virou uma brincadeira entre a gente. Aí ela ia, eu fazia cosquinha nela e tal. Quando ela relaxava, que estava bem, aí eu prosseguia. Quando precisava de um tempinho para descansar, que ela diz que o cérebro cansa quando lê demais, aí ela descansava. Quando também ela não queria ler, não tinha problema. Mãe, lê para mim. Eu lia. Então, assim, e nisso ela foi ganhando segurança e adquirindo. E não precisa ser tão rápido, Sim, né? sim. Não precisa ser tão rápido. Mas ela, do jeitinho dela, no tempo dela, ela já está lendo. E todo dia, Carol, todo dia. Com livros, com letras melhores, para eles poderem entender, com a fonte adequada, né? Adequada, com a letra maiorzinha, com espaçamento legal, mas todos os dias ela pega o livro que ela gosta Que e legal. lê. Então, assim, legal, isso já é um avanço muito grande. Isso E ela é espetacular em matemática. É é maravilhoso. incrível ela em matemática. Não tem dificuldades em matemática. Então, assim, não precisa ser bom em tudo, né? Sim, Ninguém é bom em tudo, sim, né? A gente precisa apenas reforçar as habilidades que eles são melhores, sim. né? E é bom a gente E reforçar isso com eles. Porque eu lembro quando eu era pequena, eu queria ser boa em tudo e eu não era boa em nada. Então é bom você reforçar isso quando é pequeno. isso, porque assim, eu não tive esse suporte, né? Eu passei pela essa fase, né, escolar, e para mim foi muito difícil, muito traumático até, né? Porque em casa eu não tinha suporte, era tipo aprender como todo mundo aprendia e não aprendia, e o cérebro dava aquela viajada, né? Porque tentava fugir daquele negócio que você não queria mais, né? Para ler. E na fase da alfabetização, também no segundo ano, igual Malu, né? Que foi quando a gente descobriu. Eu tive muita dificuldade, porém eu não tive quem tivesse o olhar para identificar que tinha um probleminha ali. E só depois do curso que eu vim descobrir que o problema que eu tinha na audição era por causa da dislexia, porque eu não sabia que podia ter. Um otorrino, ele tinha dito para mim, olha, você não tem perda. Eu saí de lá chorando, né? Porque eu falo muito alto, Sim. eu não escutava. Eu estava com Clarinha, a mais velha, digamos que com seus 4 anos, falando muito alto também. E eu estava com a Maria Luísa bebê. Eu disse, não, então eu tenho que ir no médico para poder ver essa questão da minha auditiva para corrigir, porque eu não quero que minhas filhas falem alto para passar pelo que eu passei. Ah, você fala muito alto, não sei o quê, fala baixo e tal, não sei o quê. Eu digo, não, eu não quero que elas passem por isso. Ou então de não ouvir e pedir para alguém repetir e a pessoa falar assim, ah, você é surda, você não ouviu, entendeu? Eu passei muito por isso.
E aí, tá, quando eu cheguei lá, o médico disse, você não tem perda auditiva. Eu disse, como assim, se eu não escuto? E eu comecei a chorar, mas eu não escuto, não escuto. Eu chorava. Ele, mas você não tem perda auditiva. Aí tá. E aí o otorrino das meninas, já quando elas maiores, eu conversando com ele disse, não, o seu problema, sendo que eu não entendi também, né? Não, o seu problema é nos neuroreceptores. Às vezes, você não recebe a informação. E eu não tinha entendido. E no curso, quando eu estava fazendo, eu disse, nossa, o que eu tenho é isso aqui, gente, como é que pode? É auditivo. É, Sim. aí eu disse, nossa, é isso que eu tenho. Então, assim, eu fui me achando, sabe? Primeiro, dos problemas que eu tive, eu fui me vendo quando criança, tudo que tinha acontecido. Então, assim, a gente começa a entender, primeiro a gente se acha como ser humano, né? Pô, pronto, me encontrei agora. E depois a gente entende assim, não, eu também sou capaz. É possível, né? Essa diferença existe, mas está tudo bem. A gente compensa de outras formas. E eu tinha muita dificuldade com cálculos quando era criança. Nossa, gente, você não tem noção. Até hoje, de cabeça, eu nem faço conta. Não faço, porque não vai para lugar nenhum. Agora, se você me der uma calculadora, eu faço tudo. Aí Sim. tá. Descobri no curso que é descalculia. Então, assim, como abre a mente da gente, né? Por isso que existe a necessidade dos métodos compensatórios, né? Para equiparar essas crianças, né? Então, assim, resumindo, eu não quero que nenhuma criança passe pelo que eu passei, entende? Eu acho que é hoje, mais ou menos, é esse o espírito, né? De, de missão, né? De querer buscar conhecimento para ajudar tanto o Malu como outras crianças. Eu acho que nossa, sou assim, fã, assim, admiro, nossa, demais o trabalho de Carol, o trabalho das pessoas que são comprometidas com essa causa, né? Eu acho incrível. Realmente é muito nobre essa missão. Amém, amém. É ser uma agente da dislexia no seu bairro, né? Ali na É, sua escola, na sua cidade. E como a G fez o livro, né? Se dedicou a entender. Isso é inclusão, gente. Ela quis se colocar no lugar e entender o filho dela, para depois poder começar a trabalhar com o filho. A Angélica falou assim: não, vou estudar, vou ir atrás de informação. Foi estudar, né? E agora a gente passa a palavra para a Mônica, a nossa querida Mônica, que não tem filhos disléxicos, Não, mas ela é disléxica. Eu posso dizer bem a Carol é minha inspiração também, como a minha colega falou, mas a Mônica também, sou fã dela, tá? Da determinação obrigada. dela, ela posta a rotina dela e essa alegria dela que ela tá 24 horas por dia, pelo menos é o que eu percebo, Sim, também inspira a gente, né? verdade. Obrigada, obrigada. Então, a disléxica sou eu, né? Meus filhos não são. Eu sou a única da família, pelo menos assim, o que sabemos, né? Acredito que lá para trás alguém era, mas o que sabemos só eu. Então, eu sou a loba solitária aqui. É, e assim, eu tive o diagnóstico tardio, eu já era adulta, foi uns 2 anos atrás, e sofri pra caramba na escola, né? Tudo que, né, as mães falam das crianças, eu sofri na escola. A minha escola foi muito difícil. E depois eu descobri, assim, resumindo, né? Eu descobri a dislexia estudando para concurso. E eu descobri ao contrário de todo mundo. Todo mundo, a maioria, né? Eu acho que tem o diagnóstico, aí vai procurar informação para mudar o método de estudo e estudar de uma forma diferente para conseguir absorver aquela informação. Conta o detalhe, que tipo de concurso você está estudando? Então, eu estava estudando para um concurso que tem 14 matérias, assim, né? 14 matérias, aí dentro das matérias tem
Nossa, não sei nem quantas leis, já perdi as contas. E assim, eu falei, meu Deus, eu no meio daquela um monte de matéria, um monte de lei. Aí eu tive o processo inverso, porque eu conheci um professor que me apresentou um mapa mental. Aí, com o mapa mental, eu falei, gente, que negócio é esse? Que é quase uma mágica, eu consigo compreender informação. Aí eu colei nesse meu professor e ele começou a me ensinar um monte de... Ele não é disléxico, mas ele se apaixonou pelas essas técnicas. E aí eu falei, professor, pelo amor de Deus, me ensina a fazer isso aí que você faz. Eu não sabia nem o que era, mas eu quero saber, eu quero aprender. Aí ele falou, beleza, você quer aprender, eu te ensino. Aí eu fui aprendendo mapa mental, cor, tabela, mnemônico, todas essas técnicas, ele foi me ensinando. Até a hora que eu descobri que era disléxica com o filme Como Estrelas na Terra. Que foi, assim, um estalo, né? Aí eu fui atrás de diagnóstico, tô resumindo, assim, bem resumidinho. Fui atrás de diagnóstico, beleza, era dislexia. Então, eu já tinha, na verdade, eu já tinha mudado o meu jeito de estudar. Quando eu descobri que eu fui para minha fono, ela falou: nunca você estuda de uma forma perfeita para um disléxico. Eu não tenho muito o que acrescentar. Você tem que continuar e qualquer coisa, né? Se precisar de apoio e tal, estamos aqui. Mas ela falou: seu método é muito bom de estudo. Então eu fiz o processo inverso, né? E aí o que mudou? Tudo, né? Absolutamente tudo. Porque hoje, quando eu era pequena, e até mais velha mesmo, né? Faculdade, tudo, eu também tinha a sensação. Eu era burra, eu não conseguia fazer nada, eu não aprendia matéria nenhuma, zero matéria, então eu não aprendia nem a matemática, nem o português, nem geografia, nem história, sim, porque tudo tinha texto, meu problema estava no texto, né? Então, eu achava que era burra, porque não é possível uma criança que não sabia nenhuma matéria. E a escola, naquela época, né, pensava a mesma coisa. Como que é possível uma criança que não consegue nenhuma? Então, eu achava que era burra, eu achava que eu não ia ser nada, que eu não ia conseguir fazer nada na vida e tudo. Quando eu comecei a entender que eu conseguia absorver aquela informação, nossa, eu falei, meu Deus, eu consigo. Que coisa sensacional, eu consigo, é possível. Eu comecei a melhorar nas provas. Aí eu pegava a prova e falava, meu Deus, eu gabaritei uma matéria. Eu lembro que eu liguei para o meu professor, eu falei, eu gabaritei AFO, que é Administração Financeira Orçamentária. Eu falei, meu Deus, como assim? Logo euzinha, gabaritei uma matéria. Aí eu vim evoluindo, então assim, mudou tudo. E o artista, eu sei que é um clássico, o artista, mas é porque tem um detalhe na vida desse artista. Para mim, assim, o mais queridinho é o Tom Cruise. Mas por quê? Porque ele foi o primeiro, né, que apareceu com esse assunto. Eu lembro que, eu não lembro nem quando, mas eu lembro que eu era muito mais nova. E ele veio com, acho que uma entrevista, acho que era uma entrevista, eu acho que era escrita, não me lembro direito. Mas eu lembro que eu li ele falando sobre a dislexia dele, e ele descrevia um pouco. Aí eu falei, engraçado, eu me reconheço um pouquinho nisso. Aí eu falei, é estranho, só que assim, ele, naquela entrevista, ele falou que a dislexia dele era avançada e que ele realmente não conseguia ler absolutamente nada. Nossa. Aí, quando ele descreveu, eu me reconheci. Só que como o dele era muito avançado, aí eu pensei, não, também não é assim, porque alguma coisa eu consigo pegar aqui, ler uma palavra. Ele dizia que não. Então eu falei, não, acho que é coisa da minha cabeça, né? Eu pensei na hora. Mas eu achei, primeiro que eu me reconheci com ele, e depois que eu achei muito interessante, porque a jornalista perguntou assim para ele: se você não lê, como é que você decora as tuas frases, né, para os filmes? Gente, eu achei a coisa mais linda. Isso eu guardei. Ele falou: minha mãe lê para mim até eu decorar. Olha. Eu achei lindo. Então, você imagina que ela ficava do lado dele e ele falou que ele tinha que A repetir muitas importância do vezes. papel da mãe, Da né? mãe. Pois é, eu acho essa parte na vida do Tom Cruise a coisa mais bonitinha. Que ele falou que ela passava horas do lado dele lendo, lendo. E ele falou, né, na entrevista que era muito longo, são longos. Aqueles scripts enormes. E ela ficava repetindo, repetindo, repetindo até ele decorar.
Eu achei a coisa mais bonitinha. Aí eu guardei sempre com muito carinho a história dele. E foi a primeira artista que, né, Sim, que que eu legal. reconheci. Papel crucial, né, da mãe. Não tem jeito. Não tem Não dá para jeito, escapar. é. A mãe faz Sim, toda a diferença. sim, é verdade. Eu achei muito bonitinho, assim. Guardei, tem vários outros, o Celso Portiolli, a história dele, o jeito que ele apresenta, que a G falou, gente, eu achei lindo, eu fui ler também, eu fui ouvir, eu acho que é um podcast, né, dele. Como que ele faz? Que ele falou que ele fecha os olhos, aí ele fica imaginando tudo, né, para depois ir pro lugar. Gente, muito legal. Tem a menina do Stranger Things também, que ela foi expulsa de uma escola, né? Achei a história dela também super bacana, assim, de superação, né? Mas aí eu tenho um carinho especial com a história da mãe do Tom Cruise. É, tudo bem que Tom Acho, Cruise é um né? gato, né? Eu sei o coisa especial que você tem com ele. Não, não, eu juro. Eu juro que é a história e a mãe dele, gente. Ai, legal, legal. A Mônica é uma fofa. A Mônica, a gente começou a colaborar e foi amor à primeira vista, né, Mônica? A gente e uma topa tudo, a outra topa, quando não dá, eu falo, ai, agora não dá. Não, daqui a um mês. Não, vamos. E como também foi com a G, foi a mesma coisa, agora não dá, vamos depois, não sei o quê. E foi indo. Ai, E, que e, a, his- e a história da Angélica é uma inspiração. É uma inspiração porque a Angélica, é. já nas aulas gratuitas, essa mulher, sem conhecer como se elaborar, porque no curso eu mostro como elaborar um mapa mental, falo que é no sentido horário, explico direitinho o passo a passo. Sem conhecer, essa pessoa já fazia mapa mental colorido, do jeito que tinha que ser, só na semana, aquela semana que a gente faz gratuita, que vai ser semana que vem, né? E postava, falava, e fazia resumo, e fazia isso, e fazia aquilo. Eu, meu Deus, essa mulher, ela vai comer O as curso, 3 aulas. Foi assim, verdade. uma mãe super poderosa, né? E é o que a gente precisa, né? Mães super poderosas, mães que têm esse olhar de inclusão, como a G, que se disponibilizou e fez o livro para o filho, fez o livro para mostrar, né, para as pessoas que falam, o que é dislexia? Não sei, não tenho ideia. E É. gente, teve um comentário, inclusive a moça colocou ontem no meu Facebook, escreveu assim, ai, inventaram uma outra doença, agora é dislexia. Aí eu falei, oi, É. Tá até. Aí tá, doença? a gente Inventaram. inventou, a gente já tá afim agora. Uhum. A gente resolveu que agora a gente vai ser disléxica, porque, né, a gente quer. Meu Deus do céu. Falei, meu Deus, muita desinformação mesmo. O povo tá precisando Sim, de, é, né, de informação. E muito pra gente É, fechar. Fala. não, me lembrei de uma mãe que eu encontrei na casa da sobrinha do meu esposo, que ela queria até aposentar a filha dela com dislexia. Ei, Ela dizia, ela vai fazer 18 anos, como é que ela vai? Ela dizia assim, como é que ela vai trabalhar se ela não sabe usar uma calculadora? Como é que se ela não sabe fazer conta? Como é que ela vai trabalhar se ela não sabe fazer um texto? Se ela não lê? Como é que então ela tem que aposentar ela. Então assim, a mãe queria aposentar a criança. Eu disse não. Aí eu falei de você, mandei os cursos e tal. Eu disse tem um jeito para ela aprender, tem ferramentas para ela aprender. Se ela não sabe fazer conta, ela pode aprender a usar uma calculadora. Se ela não sabe ler, ela pode ver meios de suprir essa necessidade da leitura, porque tem muito suporte, não necessariamente teria que ela saber ler e saber fazer conta de cabeça. E fui explicando para ela, eu disse, ela não é uma deficiente mental ou físico ou qualquer coisa do tipo. A dislexia, ela não tira a capacidade intelectual da criança. Em algum ponto, ela é boa, ela é fantástica em alguma coisa. Então, assim, e essa mãe, ela deprimia muito essa menina. Então, assim, a gente ser o porto seguro dos nossos filhos e transferir para eles a autoestima necessária e a segurança para eles poderem enfrentar o mundo lá fora, eu acho que é esse o ponto mais importante. Ver qual é a habilidade que ele é bom, ver no que ele é legal e incentivar esse aspecto, porque todos são capazes, desde que
têm um suporte adequado. Todos podem, todos são capazes. Tipo, a minha mais velha quer fazer medicina. Ela não tem dislexia. Ela é tipo destaque na escola. Só tira 10 em qualquer matéria. É. Paralelo a isso, mesmo com a dislexia, Malu tira notas boas. Olha, que Então, não é legal? maravilhoso. Então, assim, quando a gente tem um método correto, assertivo, eles vão longe. E a mãe, o responsável, tem um papel fundamental por causa do elo, que ninguém vai quebrar esse elo. Sim. Quando a mãe fala uma coisa que parece que entra no ouvidinho deles, eles fixam de uma forma o assunto que eles não esquecem, entende? Então, parece que é mágica, assim, igual Samantha falou do mapa mental, quando começou a fazer na escola, que ela disse, nossa, parecia mágica que eu aprendia. É tipo assim, quando a mãe ou o responsável ensina, é diferente, porque é com afeto, é com amor, não é de qualquer Sim. jeito, né? É com palavras doces. Então, assim, eu lembro que Carol no curso também disse assim, olha, eu sei que é difícil, mas reserva o mesmo horário, o mesmo dia, e tem que estar bem. Você tem que estar bem para poder passar o assunto para a criança. E aí, paralelo a isso, quando eu vi a palestra da Neuro, que ela falou, eu disse, nossa, como é importante você estar bem e quem está recebendo também está bem, porque o aprendizado ele flui melhor, né? É como se você, eu esqueci o nome da colega aqui que A é G, psicóloga, Achei. parece que é com G, a G, não conhecia, prazer. Como ela é psicóloga, deve saber disso. Quando a gente não tá bem, parece que a gente se fecha, igual fecha um cadeadozinho, né? E não entra nada ali. E quando a gente tá bem, parece que tudo dá certo, parece que as coisas fluem, parece que a gente está aberto para a vida. Então é por aí. Eu acho que assim, a minha dica seria essa, verdade. que para mim funcionou aqui em Eu casa. quero até puxar esse gancho aí, se vocês me permitem. Vai. Falamos aqui sobre essa questão de agora inventaram mais, agora tudo. Eu até postei esses dias no meu Instagram. Eu gosto muito de postar essas coisas sobre psicoeducação, das pessoas entenderem um pouco, porque agora tudo é ansiedade, agora tudo é depressão. Toda criança agora é autista. Agora, antigamente não tinha isso. Na minha época não tinha isso. Gente, antigamente as pessoas não sabiam nomear as coisas. As pessoas sofriam Caladas. e aí acarretavam diversos outros transtornos. Porque você acha que se eu não fizesse isso com o meu filho, quando ele disse que esconde o livro porque riem dele, ele não ia desenvolver uma depressão? Ele não tinha um potencial para isso? Não tinha um potencial para desenvolver a ansiedade exagerada por achar que não é capaz? Ele não tinha potencial de desenvolver diversas coisas. Então, quando a gente não nomeia, não diagnostica, não sabe das coisas, a gente expõe essas crianças a sofrerem. E elas não merecem isso, elas não entendem ainda. Então, quem tem que fazer isso por elas somos nós, né? Junto com os profissionais. Levar mesmo, não aceito o diagnóstico do meu filho. Eu estagiei numa clínica de neuropsicologia, inclusive, que é a área que eu vou seguir, e teve um diagnóstico que fomos dar lá da devolutiva de TEA. O pai não entrou no consultório, porque ele não aceitava. Ele achava que isso era frescura. E a mãe teve que ouvir a devolutiva da neuro sozinha, sobre como lidar, o que fazer, entender, compreender o diagnóstico. O pai não entrou. Ele não aceita. Então, quanto mais você não aceita o diagnóstico do filho ou não busca saber, você prolonga esse sofrimento. Você não sabe lidar, você vai expor, né? Então, diagnóstico não é rótulo, diagnóstico é caminho, né? Libertação. É interpretação, Amei a frase. para você poupar esse teu filho de ser exposto aí à toa. Né? Então, esse amor ele tem que ser demonstrado aí, nesse momento, de
buscar a solução, os esclarecimentos de como é o funcionamento cerebral do seu filho. Porque dislexia não é doença. É uma forma de funcionar. Ela falou aí sobre questão de matemática. Gente, eu também não sei fazer conta de cabeça, não. Me enrolo. Não tenho dislexia, nem descalculia. Mas tenho dificuldade. Assim como eu tenho uma facilidade de escrever 2 páginas. E aí outra pessoa não tem. E aí outra pessoa tem a facilidade de cantar. Tem outra que não canta nem no banheiro. Tem uma que outra não tem habilidade. Então, gente, nós somos diferentes. Nós temos funcionamentos diferentes. E cabe a nós entender isso. Quando a gente entende isso, que todo mundo é diferente aqui, do modo de funcionar, até tem gente que toca o despertador, pula de uma vez, tem gente que aperta a soneca 10 vezes. É diferente. Todo mundo é diferente. Por isso que surgiu o termo neurodiversidade, que eu acho maravilhoso. Todo mundo funciona de uma forma diferente. Quando a gente entende isso, a gente entendeu tudo. Aí você começa, aí que você começa a viver. Porque antes você só reagia às coisas e ficava, olha como fulano é, meu Deus, olha como ele é. Aí tinha aquelas coisas, fulano é burrinho, né? Ele não consegue fazer tal coisa. Tá, mas você sabe se na outra área ele não arrebentava? É. Tipo, a dislexia é na escrita e na leitura, mas eles são extremamente criativos. Põe uma arte para eles fazerem, põe um desenho para eles fazerem, pede para eles inventarem uma história. É tanta coisa, habilidade que você não teria essa habilidade, talvez. Então, quando a gente entende essa diversidade, a gente entendeu tudo. E aí, diagnóstico é isso, é você demonstrando seu amor pelo seu filho, que você está buscando entender o universo dele ali para poupar ele de acarretar diversos outros sofrimentos que você poderia ter poupado. Então, acho que o amor vai ter que ser demonstrado aí. Verdade. Gê, pegando só um ganchinho nisso que você estava falando sobre quando você estava dando a devolutiva junto com as profissionais, eu me via muito no meu filho antes de saber do diagnóstico. Quando ele era pequenininho, eu já via alguns sinais da dislexia. Eu não sabia que era dislexia, mas eu já via, tipo 4, 5 anos. E aí eu falava, nossa, tadinho, ele é atrapalhadinho igual eu. Então pode ser que esse pai, né, se vê no menino, ou tantos outros pais, né, no mundo, se vê no próprio filho, mas metendo um pouquinho o dedo na ferida, né, não quer aceitar. Não quer aceitar e fala, não, meu filho não tem nada, é frescura, né? Quantas vezes eu já ouvi também do meu marido falando, ele é preguiçoso, por isso que ele não quer estudar, ele tá lá deitado. Aí eu falava, mas não é isso. Quando a gente não sabia ainda, né? Eu falava, mas não é isso, ele lê, mas depois ele não entende nada. Eu pergunto, ele não sabe o que ele leu. Aí, não, ele é um folgado, papapi, papapá. Eu, ai, meu Deus. Eu tentando botar, né, panos quentes. Mas é isso mesmo. Nossa, você falou palavras, sim, de sabedoria e que realmente os pais e as mães que estão nos vendo agora, que possam entender e colocar em prática esse amor. Porque é isso que os nossos filhos precisam, né? Eu que passei por toda essa situação difícil, a Angélica, a Mônica, né? 3 disléxicas que sofreram nos anos 80. A gente não quer mais isso para os nossos filhos e outras crianças e outras gerações que virão, né? Por isso que a gente está aqui nessa live no sábado, sabadão, podia estar passeando, mas a gente está aqui, a gente quer passar essa informação para vocês com muito amor, com muito carinho. Fala. Já alguma coisa muito bonita também sobre a missão, né? E aí a ideia que ela tem agora de ajudar. Isso acontece comigo também. E somos cristãos aqui, falamos aí várias vezes. Eu acredito demais nisso, sobre Deus saber todas as coisas. Quando eu entrei na psicologia, eu não sabia do meu filho. Para você ver, faz as contas. Eu falei que ele não foi diagnosticado. Eu estou no 4º ano de psicologia. Ele tem 10 agora. Então eu não sabia, mas Deus já sabia que eu precisava ajudar ele. Quando eu entrei, ele ainda estava na escola, ainda não exigia Nossa, tanto dele. Eu arrepiei. E eu vou dizer mais um detalhe. A minha avózinha está com Alzheimer. Está porque ela adquiriu devido a um AVC, né? Não foi natural. E eu também agora convivo com ela e mergulhei também no universo do Alzheimer também. Posso falar muito. E tipo,
além de ler, eu convivo, eu vejo o transtorno ali de perto. Eu pedi isso? Não pedi. Mas Deus sabia que precisava de mim ali, né? Para ajudar minha mãe, que para ela entender como funciona o cérebro da minha avó, porque ela vê a mãe dela ali naquela forma, e ela precisa também desse apoio, e ela também estuda muito, assim, YouTube e tal, ela segue tudo que é perfil. Assim, a gente mergulha no universo, não tem jeito. Então, eu mergulhei, e ela mergulhou também no universo do Kalel comigo, ela também já sabe falar com ele, já tem todas toda a família se mobilizou, meu esposo, o filme Como Estrelas na Terra, nossa, eu com meu marido aqui, a gente assistiu, ele falou assim, nossa amor, entendi tanta coisa depois que eu vi esse filme, nossa, que... Aí a gente muda o jeito de falar com ele, muda a forma, tem um pouco mais de paciência e vai. E aí, o que eu quis dizer com tudo isso? Quando eu me tornar uma profissional, eu vou poder acolher esses pais. Quando eles chegarem a mim ali confusos, eu vou me ver neles, né? Quando eu tava ali, meu Deus, o que eu faço? Vou poder dar esse apoio para esses pais. Vou poder dar um apoio para também famílias com pessoas com Alzheimer, né? Que vão chegar ali confusos, sem saber o que fazer, vendo tudo aquilo. São muitos detalhezinhos do Alzheimer também. Eles têm alucinações, é muita coisa. É um negócio que você lendo, você não faz ideia de como é pessoalmente. Entendeu? Então eu falei, ontem eu estava conversando com a minha mãe. Falei, mãe, imagina, quando eu estiver atendendo e que chegar pessoas dizendo assim, ai, meu filho disléxico e tal, ou então, ai, eu tenho um pai e mãe com Alzheimer, eu vou falar assim, colega, senta aqui, vamos conversar. É isso, não se preocupe, você vai fazer isso. Então, sabe, é a missão. E tentar, como a história do passarinho que foi com uma gota de água para tentar apagar o incêndio da floresta, não sei se vocês sabem dessa metáfora, né? A Mônica sinalizou ali, estava tendo incêndio na floresta e o passarinho ia com a gotinha dele lá. E, nossa, você acha que você vai apagar esse incêndio? Não sei, mas eu estou fazendo a minha parte. E se todos os animais da floresta fizessem isso, o incêndio ia se encerrar. Então, essa minha gotinha eu vou ter. E a Angélica também, e a Mônica também, e a Carol. Nós somos esses passarinhos aí que estamos levando nossa gotinha para minimizar o quanto que a gente conseguir o sofrimento desses pais e dessas crianças. Porque os pais bem orientados, as crianças estão protegidas. Né? É o que eu penso. Verdade, maravilhoso, obrigada. Colocado. Então, para a gente terminar, vou dar também o nome do meu... Antes da gente terminar, várias pessoas escreveram aqui. Vou falar o último... Vou começar aqui do último comentário. A Jânia. A Jânia, já conversei com ela no privado, né, Jânia? Jânia é uma professora, se eu não me engano. Ela escreveu, passando por isso, não percebi o autismo do meu filho. Era parecido comigo. Foi um susto. Alguns pais falam exatamente isso. Quando a gente estava falando sobre... que ela falou do amor e demonstrar o amor através da aceitação, né, do diagnóstico do filho. Muito bom. Então, lindo. É isso mesmo, Jânia. Isso mesmo, é uma missão. É uma missão. A Elaine, Carol, ela fez uma pergunta. Ela colocou assim: me explica, por gentileza, por que a criança disléxica agora lembra o nome de uma letra e depois não. Ok. Essa é a memória a curto prazo, né? Então, normalmente a criança, o jovem, o adulto, recebe a informação. Eu dou um exemplo assim. Imagina, sabe o Windows, que abre várias janelas? Tanto é que tanto o Steve Jobs como aquele rapaz do Windows, que eu não lembro o nome, como chama? O dono da Windows. Ai, não sei. Vamos deixar só Steve Jobs. Steve Jobs abre várias janelas, né? Tá lá no Google e abre. Então imagina que a sua mente é essa cheia de janelinhas. E aí te contaram uma história ou falaram alguma coisa, a informação entrou na sua mente, entrou dentro da janela, você recebeu, decodificou, né? Armazenou e a janelinha fechou. Então tá lá a informação, lá dentro da janela fechada.
Aí, de repente, te fizeram uma pergunta sobre aquele texto, sobre aquela informação que te deram. E a janela abriu, a janela do seu cérebro abriu, porque a informação vai sair, você vai ter que responder a pergunta, né? Só que aí a pergunta não vem. Aí você pensa, né? Coloca o olho para cima direito, coloca o olho esquerdo para cima, puxa, né? Normalmente a gente puxa para elaborar as ideias, né? Bota o olho para cima assim, e essa resposta não vem. Então é a nossa memória, a nossa eu digo por causa do disléxico, né? A nossa memória de curto prazo. A gente sabe o conteúdo, a gente sabe da história, a gente estudou aquilo, tá fresco, mas a gente não lembra. E não importa se é um texto, não importa se é... Pior ainda se é uma coisa tipo sequencial, alfabeto, numeração, tabuada, pior ainda. Porque nós não temos esse lado sequencial, linear, né? Então, ele acaba como se fosse assim, não treinando. Você precisa treinar, né, essa parte do seu cérebro que não tem a memória, que tem a memória a curto prazo. E como é que você treina isso? Você tem que ir na fono, você tem que ir na psicopedagoga, você tem que ter um apoio na escola com os professores, em casa, você mãe, como a gente está dando os depoimentos aqui, treina você também com o seu filho, tem exercícios específicos. No meu canal eu tenho um vídeo, inclusive, que fala sobre a memória a curto prazo e tem um treino que fala direita, esquerda, agora eu não lembro de novo, bate na testa, sei lá, não lembro de novo, não lembro agora. Mas é uma coisa assim, que é justamente para treinar esse lado do cérebro que está mais lento, né? Que não tem essa parte, essa memória que nós temos que ter, né? A longo prazo. Então, o disléxico, ele tem que treinar. Se ele treinar essa parte, tudo aquilo que ele não tem, se ele treinar, ele vai ficar uma pessoa habilidosa. Por isso que eles falam que os disléxicos especiais, né? Como famosos, se dão muito bem na vida. Albert Einstein, porque os dois lados viraram boom, viraram mega cérebros, né? A gente sabe que o lado esquerdo é o lado linear e o lado direito é o lado das habilidades, é o lado holístico, que é o lado do disléxico. Então, trabalhando os dois lados, gente, nossos filhos vão virar mini gênios, que é diferente do não disléxico. O não disléxico tem o lado matemático, né, linear, que funciona bem e acabou. Mas o lado das habilidades é normal, não é super potente. Por isso que a gente tem que falar para os nossos filhos que eles têm superpoderes. Eles são super homens e mini mulheres. E é naturalmente isso deles, são criativos natos, assim. Um dia desses, bem rapidinho, eu tava indo com o Kalel e eu falei, vou pôr gasolina no carro. Ele falou assim, mãe, posso falar pro moço quanto que é? Eu falei, tá, fala assim, R$50 no Pix. Aí ele falou, tá bom. Só que ainda não estava próximo ao posto de gasolina. E aí ele foi ao meu lado, aí ele foi, R$50 no Pix, R$50 no Pix, 50 reais. Aí quase que fez uma música assim. Aí ficou, 50 reais no Pix. Senão ele não ia lembrar quando chegasse lá, né? E ele foi do meu lado. Então, tipo, ele criou uma forma de não esquecer, né? Da memória não ir embora até chegar lá no posto. Eu achei muito engraçado. Tipo, ninguém falou nada. Ele mesmo criou a estratégia dele, né? Então, busca essas estratégias para eles, a gente encurta um pouco o caminho e ajuda eles a desenvolver aí na escola, né? Que é a parte mais tensa. Para ver? São naturalmente criativos. Eles são, como ela falou, que a Malu é solucionadora de problemas. Fazem. Você falou da maneira divertida. Eu lembro quando eu estava ensinando ela, tinha uma palavra que iniciava com H. E ela foi tentar ler, e foi tentar ler com o som do H. E aí, o som, como se fala H, na palavra. Aí eu virei para ela e disse, não, Malu. Eu disse, deixa eu te contar um segredo dessa letrinha. O nome dela é H, sendo que ela não tem som. Falei assim para ela, sabe por quê? Aí ela, não, mamãe, não sei. Eu falei para ela, porque o H é mudo.
Eu disse, o H é mudo, ele não tem som. Aí toda vez que ela vai ler alguma palavra que tem a letra H, ela fala, H é mudo, e começa a rir. Porque foi uma maneira que eu encontrei de passar. E ela nunca mais esqueceu disso. Então, assim, a gente tentar ver meios lúdicos, divertidos, que não seja tão enfadonho para eles poderem aprender e vão aprender e não vai esquecer. Então, eu acho que é por aí, entendeu? A gente tem que buscar as soluções, né? Com disposição, com boa vontade, todo mundo vai conseguir. E a última dica que eu queria dar: se inscrevam no curso de Carol. Não tem outra opção melhor para quem está entrando nesse mundo do disléxico, quer ajudar o filho ou o aluno, enfim, é o curso de Carol, porque assim, é um curso completo, eu disse uma vez, você pode buscar um método, outro, tal, mas nenhum vai dar esse suporte completo para a questão da dislexia como o de Carol tem. Então, Sim. eu acho que é isso. Obrigada, querida, é isso mesmo. Eu também, eu afirmo, eu assino embaixo. Também, Carol. Eu adorei as aulas. Obrigada, Adorei. querida. Tem mesmo. Porque, Com todas as mães. não querendo fazer propaganda, né, mas já fazendo, o método eu trago da Itália. Eu não ponho nada do Brasil. A parte de psicomotricidade que eu fiz aqui, que é para disléxicos, inclusive, quando eu estava fazendo psicomotricidade, a doutora falou assim, olha, isso também serve para quem faz Alzheimer. Então, psicomotricidade, o método para disléxico, o método de estudo que você vai usar, né? Para sempre, faculdade, mestrado. Tanto é que eu estudo com esse método. O acolhimento para a mãe, aquele momento que a mãe deixa a bagagem lá atrás, né? Com o livro, eu coloquei um livro dentro de uma autora maravilhosa, que eu não vou falar aqui, mas é fantástica e te faz fazer uma oração e falar, olha, a partir de agora você vai deixar essa bagagem lá atrás e de hoje em diante você vai começar a estudar desse jeito aqui e vai seguir a sua vida porque Deus te libertou e você não leva mais essa bagagem de burrice com você, não. Chega. Então, assim, como a lei diz, né? Como a lei 14.254 diz, o lado espiritual, social, emocional e psicológico. Tem que estar tudo assim, ó, tem que estar tudo ligado. Né? Esse educando tem que ter essa assistência. E ali na lei fala da família e da saúde. Como a saúde, a gente sabe como é que é, né, no Brasil. Então, família, vamos se unir, né? Não vamos esperar até quando a professora se disponibilizar, até quando o meu convênio liberar, aí eu levo o meu filho para fazer a fono. Fono é maravilhoso, os profissionais são capacitados e precisam. A G está aqui para falar, os psicólogos são atualizados, mas a mãe tem que estar em primeiro lugar, tem que estar na frente, é crucial. Se a mãe não for lá ouvir a devolutiva com o pai, né? E aí, a família, como é que vai ser esse progresso? E assim, o curso, ele traz um entendimento do que você precisa, do que realmente é e para onde você tem que ir. É um solucionador da sua vida, da vida do seu filho. Porque, um exemplo assim, você não tem como saber o que você precisa se você nem sabe o que é. Como é que você vai saber se aquele profissional está fazendo o trabalho adequado se você não entende o que seria um trabalho adequado? Né? Porque com a Malu eu passei 6 meses com uma psicóloga que deu um laudo que só misericórdia. A Carol viu o laudo. Então, assim, triste a realidade, entendeu? Então, para eu conseguir parar em uma fono, em uma psicóloga, que agora eu acho que vai, o tratamento de Malu, foi uma luta. Eu acho que eu passei 1 ano brincando nisso, pulando de profissional em profissional para conseguir chegar em algum, entende? Então, que você, quando sabe o que é melhor para o seu filho, você consegue encontrar o profissional adequado.
porque não é todo profissional que vai saber o que é dislexia aqui no Brasil e que vai saber conduzir uma terapia para ele adequada, entende? E não é porque a mãe é chata ou exigente, porque não sabe mesmo. Essa semana, aqui no Brasil, abriu matrícula para o ano que vem. Aí eu entrei em contato com a escola para saber sobre acolhimento para Malu. Aí eu perguntei, vocês atendem alunos disléxicos e tal? Já tem experiência com isso e tal? Tem profissionais qualificados para poder desenvolver e tal, não sei o quê? Aí a escola me disse, essa que eu liguei, a gente não faz terapia. Como assim? A gente não faz terapia. Aí eu disse, vocês não fazem terapia? Mas e o aluno? Vocês ensinam o aluno com dislexia? Vocês têm os métodos adequados para trabalhar com o aluno com dislexia? Aí a escola disse, não, aqui a gente ensina, mas a gente não faz terapia. Aí, pela resposta, eu disse, ok, obrigada, eu volto a ligar depois. Que agonia. Entende? Então, assim, é. Então, assim, quando você fizer o curso, você vai saber de tudo isso. Sim. Como você se desvencilhar, não perder tempo. Sim. Porque o tempo, nesse caso, vai ser prejuízo para a autoestima da criança, para o desenvolvimento dela. Então, assim, eu digo que eu só ganhei. É a mesma coisa de ganhar na loteria. Não tem preço. Que Não tem preço. Porque o conhecimento que você adquiriu ali, ninguém mais vai tirar de você. É seu. E você, além de poder compartilhar com outras pessoas, você ainda está ajudando o seu filho, que é o seu bem maior. Então não tem preço que pague isso. Entende? É intransferível essa responsabilidade. É Então, verdade. assim, é Obrigada. perfeito. Obrigada. Eu Obrigada. concordo com a Angélica, concordo com a Angélica. Eu falei do Tom Cruise, mas, assim, eu também sou muito fã de vocês duas, da Angélica como mãe, dá para ver na voz dela o tanto que ela é, né, que ela quer ajudar a Malu. Estamos todos aqui na torcida pela Malu agora. Sou muito, muito, muito fã da Carol e da G, das duas. Falo para todas as mães, vão fazer o curso da Carol. Vai ser, tenho certeza que vai ser uma mudança completa nos filhos, né, de todas elas. A Carol fala muito, tem muitas que dão depoimento, né, que já tem grandes mudanças. Gente, tem que fazer, tem que saber o que é dislexia, tem que entender a nossa cabecinha de disléxico para conseguir ajudar a criança. E também leiam o livro da G, que é maravilhoso, incrível. Tem o da dislexia, tem o da descalculia, eu li os dois. Amei. Pense num livro maravilhoso que ela fala de uma maneira tão clara, tão fofa, o que é a dislexia e a descalculia, junto com a história do Kalel, que é fofíssimo. Sou fã do Kalel, adoro aquela foto dele com todo de astronauta, porque meu sonho era ser astronauta. Quando eu olhei aquela foto, eu quase chorei. Falei, tem, Carol, tem uma Legal. foto do Kalel. Calma aí, deixa eu ver se eu acho aqui rápido. Tem uma Comprar foto esse do livro. Kalel. Preciso Olha, comprar esse livro. ele, de astronauta, gente. Coisa mais linda. Sou muito fã do Kalel, cara. Sou muito fã dele. G, bora fazer uma colaboração para botar esse monte de livro dentro do meu curso para as alunas comprarem. Por favor. Inclusive, esse aqui é um compilado, que é os dois juntos. Quem quiser ler só sobre dislexia ou só sobre descalculia, tem esses dois aí. E esse aqui é os dois juntos, tá? O compilado. Aí tem tudo que ela falou aí. E esse do astronauta é interessante, é porque o nome do projeto é Invertidamente, que é a mente invertida. Do O dislexo. Caléozinho, ele faz o Ezinho igual um 3, às vezes ele vira, né? Aí por que o astronauta? Tá vendo a capa aí, ó, que é um astronautinha? Porque é o universo da mente deles, entendeu? É diferente e a gente precisa
mergulhar nesse universo para poder entender. Não é eles que têm que sofrer para poder se adaptar nesse mundo. Não, a gente que tem que entender que existem as diferenças, né? Inclusive neurológicas. Então, a gente mergulhando nesse universo deles, a gente vai poder minimizar um pouco esse sentimento, porque já vem com eles o sentimento de primeiro é ser estranho, né? Sou estranho, sou burro, não consigo. Já ouvi, meu filho? Tem uma página aí no final, né, Mônica, que diz assim: um abraço aos pais disléxicos, que eu escrevi. Lá eu digo assim: você vai ouvir coisas muito duras do seu filho. Eu já ouvi o meu filho dizendo assim: mãe, eu odeio aquela escola. Eu odeio, eu não quero ir. Aí eu fico tentando amenizar, mas é muito duro ouvir isso. Dizer assim: mãe, por favor, deixa eu faltar hoje. Por favor, por favor. Sabe, tem vezes que ele virava para mim. Isso eu não escrevi lá, Mônica, mas uma vez ele disse para mim assim: você já vai me levar para aquela prisão? Nossa, foi duro. Mas por quê? Porque era assim que ele se sentia lá. Ele se sentia um extraterrestre, né? Ele se sentia Um um peixinho lugar fora assim. d'água, né? É. Aí, quando ele Oprimido. começou a fazer, quando eu comecei a acolher ele, explicar algumas coisas, fui lá com a professora, coordenadora, eu conversei com todo mundo que você imagina dessa escola. E elas começaram a ter mais uma tolerância com ele em relação a isso de não escrever tudo, de não escrever rápido. E ele foi melhorando. E aí, tem dias que ele chega: mãe, a tia me deu parabéns hoje. Sabe? E o semblante dele, assim, mais leve, é outra coisa, sabe? Então é por isso que esse livrinho ele tem esse propósito, sabe? De fazer se você mergulhar nesse universo deles aí, que é um universo mágico, e se você conhecer, você vai amar mais ainda. Hoje eu digo assim que meu amor, se era possível, ele triplicou pelo meu filho, assim, quando eu mergulhei no universo dele, né? Porque aí a gente se conectou de uma forma que ele sente segurança. Em julho ele fez 10 aninhos, né? E não teve um festão, mas teve lá no condomínio da minha mãe, eu juntei os meninozinhos ali, a gente fez um bolinho. E a gente foi distribuir os convites lá, e eu pedi para ele escrever o nome dele nos convites, né? E ele queria se irritar. Teve um convite que ele estava escrevendo e ele fechou e falou: joga esse aqui fora que não presta. Falei: o que foi? Aí eu fui olhar que ele tinha esquecido uma letra do nome dele. Pulou, né? Aí o outro, ele fez o E ao contrário. Aí sabe o que eu fiz? Não, esse aqui presta sim, me dá aqui. Aí eu corrigi, né? A letrinha lá, pronto, presta. Pode usar. Então, tem vários convitezinhos borrados, assim, com o nomezinho dele, mas eu não falei para ele parar de escrever. Não, pode continuar escrevendo. Aí, quando ele pulava, ele: mãe, corrige esse aqui. Aí já mudou. Ele já não dizia que queria jogar fora o convite, que tinha errado, né? Às vezes ele pulava, às vezes ele virava a letra, às vezes... E assim ele ia. E a gente escrevendo. Aí, quando ele via que ele errou, ele: mãe, corrige aqui para mim. Aí eu só fazia assim com a letrinha. Pronto. Presta sim, meu filho. Você só errou aqui rapidinho, mas bora lá. Sabe, tipo, ou seja, eu mergulhei no universo dele. E aí, tentando amenizar, né, o máximo que eu consigo. Para que não seja tão... Porque ele já tem as dificuldades. Ele já se sente assim... Se eu não ajudar, se eu cobrar, se eu não entender, vai ser mais ainda, né? E aí a gente precisa entender isso, as mães, os pais, inclusive que a Angélica falou. Você precisa entender até para você escolher um profissional. Porque existem profissionais e profissionais, né? Você precisa entender para saber se o profissional está de fato ajudando seu filho ou se ele está só ganhando dinheiro. Sim. Até para isso você precisa estudar, se informar, né? Porque tem gente para tudo nessa vida. Então, se você procura um profissional ou quando vai procurar um curso, uma mentoria de alguém que você vê ali que tem de fato propriedade para falar, você sabe que o que você vai receber é conteúdo de verdade. Quando não é um profissional, o profissional que está lá, uma clínica generalizada, alguma coisa do tipo, e ele vai só atender, atende um monte de gente, tem que pesquisar. E para isso você tem que se informar. Porque se você não souber as técnicas, se você não souber o que ele precisa trabalhar mais ou menos, como é que você vai questionar o profissional? Você vai estar só indo lá levar e trazer, e é isso. Não vai ver evolução nenhuma. Verdade. Né? É mais ou menos isso. Verdade. E bora fazer essa parceria aí, vamos juntos. Vamos? Então tá bom. Então depois a gente conversa no privado. Sim.
Legal. Gente, para a gente fechar, eu queria trazer o meu famoso, queria trazer muito meu famoso e fechar sem falar. Além do Tom Holland, que a G falou também, que é a inspiração do meu filho adora Spider-Man, ele ama. Então, assim, tudo aquilo que é relacionado ao mundo do Tom Holland, ele gosta. E tem um vídeo que eu coloquei no meu canal, que o Tom Holland estava lendo com a namoradinha dele e o rapazinho do lado, que eu não lembro o nome do ator, ele estava lendo o script dele. E aí ele falou uma palavra ao contrário. Aí todo mundo riu, assim, aí ele parou. Aí a namorada dele falou assim, você falou a palavra ao contrário, é tal, a palavra em inglês, né? Aí ele fez assim, foi muito engraçadinho. Aí o amigo dele falou, é assim, fala assim. Aí ele falou. Aí eu falei, achei aquele tão lindo. Eu falei, André, olha isso, tal. E ele, nossa, ele é disléxico também. Eu falei, é. Aí ele, todo assim, sabe? Falou, agora, Homem-Aranha disléxico, beleza. Né? Tô me sentindo. E isso foi muito legal. E para mim, como adulta, eu sempre achei muito metidinho o Lewis Hamilton, né? Sempre metidinho, com o nariz, né? O de Fórmula 1. Aí descobri, fazer um ano mais ou menos que eu descobri, que o rapaz é disléxico e teve uma dificuldade na escola. E olha que na Inglaterra, o pessoal é super informado com dislexia, as escolas são atualizadas, os professores, é tudo muito rígido, né, para ter esse apoio para os disléxicos. E ele teve muita dificuldade na escola e tinha dias que ele não ia na escola porque ele ia treinar. Ele ia fazer treinos para corrida. E ele falou assim, o que me motivou para hoje eu ser um dos primeiros, né, da Fórmula 1, número 1 da Fórmula 1, foi a dislexia. Porque eu não era bom na escola, mas aqui eu era bom. Na Fórmula 1 eu era bom. Então eu peguei essa habilidade e coloquei o meu máximo, né? E a gente, os disléxicos, a gente com o manual, a gente é muito bom, né? Não sei, a Mônica, não sei se você também é, mas ou a Angélica, mas a gente... Eu não sou boa na cozinha não, gente, mas eu gosto de fazer desenho, criativo, trabalho manual, artesanato, o que tiver que fazer, coisa de moda, eu sempre tô assim, sabe? Eu gosto muito. Então, eu Malu, ela disse que vai ser estilista. coloco... Ela adora desenhar roupas de moda, assim, vestidos e tal. Ela ama. Ela é muito criativa nessa habilidade manual, Malu. Eu não cozinha, eu desenrolo. Agora, desenho, não. Eu cozinho, ainda mais na Itália, imagina, eu na Itália, né? Devia ser Ah, é. a louca, né? Mas, e aí, mas eu gosto de trabalhos manuais e relações públicas. Eu amo tratar com mulheres, com o meu negócio são mães, mulheres, crianças. Eu gosto disso, essa empatia, né? Que o disléxico tem, todo disléxico tem essa empatia, esse se colocar no lugar do outro. A gente tem muito isso. Então a gente tenta ajudar de qualquer forma. Às vezes as alunas me ligam, Carol, não sei o que, não sei o que. Às vezes eu estou dirigindo, ouço a mensagem, meu Deus, ela está com esse problema. Peraí. Eu vou resolver tal, ou ligo, quando eu não sei, ligo uma pessoa, uma professora, alguém que sabe mais do que eu, me fala, eu volto lá, olha aí, faz assim, 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 entra lá, tal. Se eu sei, eu respondo na hora. Então, eu gosto muito desse resolver problemas, sabe? Ser empática, porque eu não tive isso na minha infância, com os professores, né? Então, eu gosto de tentar levar isso para as redes sociais e para os meus alunos, para quem estiver em volta de mim. Às vezes meu marido fala, para com isso, vem deitar, chega de estudar, chega de falar da vida dos outros. Eu não estou falando da vida dos outros, estou ajudando. E é muito bom, gente, é muito bom, muito gratificante. Não tem nada a ver com dinheiro, porque não me dá nenhum lucro, não tem nada a ver com status, porque rede social para mim tem, não ter, é a mesma coisa. Tanto é que cada dia eu tô com o cabelo assim, cada dia eu tô com uma cara assim, às vezes eu venho com a cara cheia de sem maquiagem, sem nada. De como eu tô, hoje nem pedi direito o cabelo, não é isso, é porque realmente é uma missão, porque eu realmente, Deus falou, vai e faça. E eu prolonguei e depois falei, não, Senhor, tudo bem. Eu entendi qual é o meu propósito. E esse é o meu propósito, entendeu? Então não é questão
não é questão nenhum tipo, é o meu propósito. Eu tô aqui para cumprir isso. E o dia que eu falecer, vocês vão saber que eu cumpri o meu propósito e que eu tô lá com o Pai e eu fiz o que eu tinha que fazer aqui nessa terra. Então, essa é a minha missão. Linda. Perfeito, missão. Obrigada, meninas. Queria agradecer a todas as pessoas que deixaram aqui o comentário. Desculpa se a gente não respondeu, né? Mas vocês podem escrever tanto para a G, quanto para a Mônica, quanto para a Angélica, ou para mim. As 4 sabem da dislexia, conhecem, podem ajudar vocês também. Então, escrevam, né? Não fiquem com dúvidas. E participem da semana da Ajuda Mãe do Disléxico. Vai começar segunda-feira, um evento online gratuito, vai ser bom demais. Vou compartilhar meus conhecimentos com vocês, vamos ter materiais de apoio, vamos ter um grupo no Facebook, a Angélica conhece esse grupo, vamos ter lá um grupo. Participem! Isso vai ser gostoso demais e espero que ajude vocês, que seja um divisor de águas, assim, uma pessoa antes, né, dessa semana e uma pessoa depois dessa semana. É isso. Sim. Obrigada, meninas. E muito obrigada pelo convite, viu? Fico muito feliz, muito honrada. Obrigada a você. Chame Foi um mais prazer vezes que eu venho. Ok. Vamos combinar de novo, então. Vamos sim. Beijo, meninas. Um prazer, Beijo. Obrigada. Beijo. Obrigada, Carol, Prazer, pelo gente. espaço. Beijo também. Obrigada. Adorei. Tchau, Carol. Obrigada, Tchau. queridas. Um beijo para as 3. Beijo.